A gente fala agora da pesquisa do Instituto Quest, que foi divulgada hoje. Ela mostra que metade dos brasileiros acredita que o país está indo na direção errada sob Lula. Segundo o levantamento, 49% dos entrevistados discordam dos rumos adotados pela gestão petista, ante 41% que concordam com ele. Outros 10% não souberam opinar ou não responderam. Olha aí, a gente tem na tela esses números. 49% discordam dos rumos, 41% estão de acordo, acham que o Brasil está indo na direção certa, e 10% não quiseram responder. Importante notar que em dezembro de 2023, quando a Quest fez essa mesma pergunta aos brasileiros, 45% disseram considerar que o país estava no caminho certo, enquanto 43% afirmaram o contrário. Então a gente vê de novo ali pelo gráfico, teve um cruzamento nas duas linhas, né? A linha vermelhinha estava vindo abaixo, de repente ela cruza a linha azul e vai para cima. Então, teve uma piora na avaliação do governo de dezembro de 2023 para cá. Né? Quais suas ponderações aí? Você acha que explica direção esse errada. fenômeno? Eu acho que está indo na direção errada. Eu tô não sei se chega na maioria ali, mas eu estou com a maior parte do pessoal. Não, mas eu fui aqui atrás da pesquisa para tentar ter uma questão mais qualitativa, né? Exato. E aí, as principais notícias negativas em relação a como as pessoas estão avaliando esse governo, então, mostrava ali um crescimento em relação à questão da saúde, né? Então, isso provavelmente tem a ver com a epidemia de dengue, né? Também você tem um aumento das pessoas que reclamam de violência, criminalidade. Também um outro ponto negativo do governo Lula, dificuldade para combater crime organizado, taxa de homicídio, principalmente no Nordeste, né? Em alguns lugares que é rota do crime organizado, do tráfico de drogas também crescendo. E aí tem, assim, eles pegam também as notícias negativas sobre o governo, faz uma listinha. Então, não faz o que promete, é corrupto. É o primeiro da lista. Postura negativa do presidente. Aumento de preços, inflação. Esses são os 3 primeiros. Então, é isso. É um governo que a avaliação, a aprovação está caindo, a desaprovação está subindo e está, no momento, e está sob os holofotes, né, lá no Rio Grande do Sul. É importante você observar, né? Inflação. Essa pesquisa vai ter que ser, ou uma pesquisa semelhante, terá que ser feita brevemente, porque é óbvio que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul atraiu todos os olhos, né? Todos os brasileiros estão prestando atenção no que está acontecendo, no que está sendo feito em resposta à tragédia. E isso vai se refletir na aprovação do governo Lula. Dos outros fatores que você mencionou, a inflação é interessante e tem um risco elevado aí, né? Porque, enfim, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de alimentos. Arroz, sobretudo, soja, né? Soja, trigo, em parte. A maior parte do trigo brasileiro, se eu não me engano, é importada, né? Sim. Mas tem lá uma porçãozinha que vem dos estados do Sul. Isso pode impactar um pouco mais a inflação, sobretudo a inflação dos alimentos, que é aquela que as pessoas normais mais sentem, né? É o brasileiro comum, a massa dos brasileiros que está ali na classe C, na classe D, sofre cada vez que aumentam os alimentos da cesta básica. O governo anunciou aí uma importação de arroz para ver se consegue equilibrar esse preço. Vamos ver se a importação funciona, se chega a tempo, ou se não vai ter jeito e vai haver uma oscilação aí no preço do arroz, principalmente, que pode sim se refletir numa piora de avaliação também, né? Eu conversei hoje com um gaúcho que entende dessa questão de meio ambiente e tal, e ele falou que a gente está falando pouco agora da destruição da lavoura gaúcha.
A gente está mais preocupado agora com a questão humanitária, mas ele falou assim que a destruição não tem precedente. Não tem precedente, assim, é uma coisa realmente que vai custar muito caro depois também para refazer tudo, né? Para replantar e tudo mais. Eu mencionei antes que eu entrevistei também uma pessoa ligada à criação do Plano Nacional de Prevenção a Desastres, né, de Defesa Civil. Ela também fez essa observação, que quem apresentar algum número sobre o tamanho da tragédia, algum número em dinheiro, né? Apresentar uma projeção aí dos prejuízos causados por toda essa história, vai estar chutando. Não dá para saber. O que dá para saber é que vai ser uma coisa absolutamente espantosa. Diz que a devastação na lavoura é gigantesca, sem precedentes, de infraestrutura, enfim. Tudo isso vai ter que ser medido daqui a pouco de novo, né? Porque aí vai haver uma pressão muito grande também para ver como o governo reage, como os governos reagem, né? E se conseguem pôr a máquina para rodar de novo no estado que ficou destruído. Para terminar essa conversa, a pesquisa também fez uma pergunta especificamente relativa ao Lula. A primeira era sobre o governo, a segunda é sobre o presidente. Nesse quesito, 50% dos entrevistados aprovam o trabalho do petista e 47% desaprovam. Finalmente, tem 3% que não opinaram. Mas a gente vê também que tem um crescimento na curva de desaprovação e uma queda na da aprovação. Elas estão quase ali encostadinhas agora, né? Teve um momento ali, acho que em agosto de 2023, em que se abre ali uma barrigona, né? 35 a 60, a aprovação bem acima, mas essa margem foi se estreitando, só de 3 pontinhos agora. Né? A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que significa que isso aí já é quase que um empate técnico. Sim. Certo? 3 pontos de diferença. Né? 3 pontos de diferença é praticamente um empate técnico, né? E como diz aqui o texto da pesquisa, pela primeira vez, desde o início do levantamento, que foi em fevereiro de 2023, a gente tem esses percentuais chegando nesse empate técnico. Né? Muito bem. Algo mais a observar? Não, olha aqui. A gente separou mais um recortezinho da pesquisa para comentar com vocês. Os evangélicos, que são o grupo do eleitorado mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tem um índice de desaprovação ao Lula que recuou, né? De 62% em fevereiro para 58%, enquanto de aprovação subiu de 35% para 39%. Já entre os católicos, o percentual de desaprovação registrou um leve avanço, passando de 39% para 40%. 39% em fevereiro, 40% agora em maio. A aprovação entre os católicos, por sua vez, ficou estável, em 58% nesse período. Curioso isso, né, Duda? Eu me lembro que estava tendo um movimento no governo de se aproximar dos evangélicos, né? Talvez tenha tido algum efeito aí, mas não teve nada assim tão de importante de decisão, né? Que, né? Enfim. As pesquisas às vezes captam uns fenômenos que, enfim, primeiro podem ser momentâneos e a gente às vezes só vai conseguir entender a razão disso muito mais na frente, né? Mas eu não consigo enxergar também um bom motivo para ter esse crescimento do Lula entre os evangélicos. Tem mais um recorte aqui da pesquisa, por região. A desaprovação do Lula cresceu no Sudeste, avançando de 52% para 55%,
e no centro-oeste e norte, subindo de 47% para 50%. No nordeste, o índice de desaprovação permaneceu estável em 31%. No sul, caiu de 57% para 52%, enquanto a aprovação subiu de 40% para 47%. Mais uma vez, movimentações curiosas. O sul, que é a região mais avessa, pelo menos foi a região mais avessa ao lulismo e ao petismo nas eleições de 2022, pareceu perder um pouco da antipatia em relação ao Lula, né? E no Nordeste, nenhuma mudança. Então, informações um pouco contraditórias aí da pesquisa, né? Questionados como avaliam o governo Lula de forma geral, 33% dos entrevistados responderam que o fazem de forma positiva, mesmo percentual dos que o avaliam de forma negativa. Vamos lembrar que a primeira pergunta dizia respeito à percepção de para onde o país está indo. Está indo para o lugar certo ou está indo para o lugar errado? Daí depois tem uma pergunta a respeito do Lula, como presidente, o indivíduo, né? E essa agora é uma avaliação geral do governo. Também mostra que as margens estão ali apertadinhas. Ali não é nenhum empate técnico, é um empate geral também, né? Os percentuais são quase que idênticos, tanto para positivo, quanto para regular, quanto para negativo. Alguma observação, Duda? Eu peguei aqui os dados que eu não citei, né? A preocupação dos brasileiros com a saúde. Então, o que aumentou a desaprovação, né? A preocupação com a saúde subiu de 14% para 19%, então aumento de 5%. E a preocupação com a violência subiu de 10% para 17%. Então, é o que explica um pouco aquele aumento na desaprovação que a gente falou. Exato. E, enfim, o PT nunca conseguiu nem ter um discurso convincente sobre segurança pública, nem ter realizações claras sobre segurança pública. E o que fizeram agora, né, Grebe? Eles esticaram aquela tal da GLO. Pois é. Que não serve para nada. Não serve para nada, fica escondido para todo mundo. É uma coisa absolutamente tópica ali no Rio de Janeiro e em alguns outros portos do país. Aeroportos, né? Enfim, isso não funciona para fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis, né? Eu vou me abrigar no aeroporto. Falta uma coisa mais planejada, né? De longo prazo, que realmente diminua esse problema da criminalidade. E que, enfim, precisaria haver o que não vai acontecer, que é uma mudança na maneira do PT pensar a segurança pública. As pessoas já sabem que o discurso da esquerda sobre segurança pública, ele é contra polícia, ele enfim, extremamente leniente com quem comprovadamente cometeu crimes, vai contra as percepções naturais do cidadão brasileiro. Sim. Né? A esquerda, em boa parte, se bota contra a ideia de restringir as saidinhas. Então, ela está sempre do lado errado, vamos dizer assim, errado entre aspas, né? Está sempre do outro lado em relação à maioria da população. Sim, né? Sim. E tivemos até o Silvio Almeida, ministro lá dos Direitos Humanos, desfilando na Vai-Vai num roteiro antipolícia, né? Exato. Ou pró-crime, como você quiser falar. Então, eles estão arcando com as consequências disso. Eles escolhem um lado errado na discussão, escolhem ficar contra a percepção da sociedade como majoritariamente. Está aí o resultado. Não é?